Quarta, 13 de setembro. Verso para memorizar. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 10 e 11. Resistência no campo de batalha. Ouça Efésios 6, 10 a 20. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Pergunta 4. Note cada vez que Paulo usou alguma forma do verbo ficar, permanecer. Por que isso era tão importante para ele? Devemos entender a metáfora militar de Paulo no contexto do antigo campo de batalha. O que significa ficar firmes? A expressão sugere uma postura apenas defensiva? Discursos de batalha, contidos nos escritos de Tucídides, um dos grandes autores clássicos da literatura de batalha, destacam 3 ações sucessivas que devem ocorrer para que um lado seja vitorioso. Primeira, avançar contra o inimigo, o que significa marchar para encontrar os inimigos. Segunda, atacar e manter a posição, ou resistir lutando lado a lado contra os inimigos. E terceira, finalmente derrotar o inimigo. O momento-chave de uma batalha antiga era a segunda das 3 ações, quando as 2 falanges opostas colidiam com um terrível barulho de bronze, madeira e carne sendo esmagada, que o autor Xenofonte chamou de terrível estrondo. Manter-se firme, resistir nesse momento estratégico, era o grande desafio das batalhas. No combate intenso que se seguiria, cada lado buscava impulso para o ataque. O chamado de Paulo à batalha refletia o combate no qual os soldados eram agrupados, dando e recebendo centenas de golpes a queima-roupa. Isso se confirma pela representação que Paulo fez da batalha da igreja contra seus inimigos como uma luta, e no emprego de uma forma abrangente do verbo permanecer no verso 13, para que vocês possam resistir no dia mau. Essa não é uma postura relaxada. Resistir é estar engajado na batalha, empregar todas as armas em combate e marchar ao mesmo tempo, um ponto óbvio da metáfora militar na exortação anterior de Paulo, no sentido de estar firmes em um só espírito, como uma só alma lutando juntos pela fé do Evangelho. Ouça Hebreus 12, 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Como esse verso ajuda a resumir o significado de resistir no Senhor? Qual é a natureza coletiva dessa posição?